Vamos falar sobre gráficos das funções trigonométricas. Vamos lá, vamos tentar fazer o mais rápido e simples possível, beleza? Bom, temos a função seno aqui. A função seno, ela está localizada no eixo y, tá ok? Então, como podemos ver, o seno de 0 é 0, seno de 90 graus vale uma unidade, tá? Porque aqui são os números positivos, aqui são os números negativos, e o círculo é de raio 1. Então, o seno de π sobre 2 vale 1. Então, toda vez que tocar no eixo y, vale 1 ou vale menos 1. Quando não tocar no eixo x aqui, vai valer 0. Então, seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o seno de 360, que é 2π, é igual a 0. Eu vou fazer mais uma volta. Lembrando, esse sentido ele é o positivo, tá? E continua. Ó. Ângulo de 450 graus, que é 360 mais 90. Então, quando eu somar, vai dar 5π sobre 2. Vale 1. Seno de 3π vale 0. Seno de 7π sobre 2, menos 1. E o seno de 4π, que é 2 voltas, vale 0. Tocou aqui. Então, com isso, conseguimos montar essa tabela, tá ok? Seno de x e quando os valores de x em radiano, tá? Então, seno de 0 é 0, quando x é 0. Vamos montar nosso gráfico, repare. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E seno de 2π é 0. Com isso, nós já podemos montar o nosso gráfico, ó, parte do nosso gráfico. E agora ele continua. Seno de 5π sobre 2 é 1. Seno de 3π é 0. Seno de 7π sobre 2 é menos 1. E seno de 4π é 0. Continua o gráfico. E ele negativo, ele também continua, tá ok? Vai ser menos 1. Aqui o gráfico, ó. Pronto, então esse é o gráfico do seno de x. Uma dica. Quando ele iniciar pelo 0 aqui, é porque é seno, tá? Isso se for assim, ó, seno de x, se não tiver mais nenhum parâmetro aqui. Vou já explicar, tá ok? Então, iniciou aqui, é 0 na origem. No 0 é seno de x. Aqui nós temos o domínio é todos os números reais, tá? A imagem varia só de 1 a menos 1. E o período é quando que o gráfico volta a se repetir. 2π. Repare, ó. 2π. O nome do gráfico é senoide. Vamos para o cosseno agora. O cosseno ele está localizado no eixo x, tá? Então, toda vez que tocar no x, vai ser 1 ou menos 1. E aqui, no eixo y, vai ser 0, tá ok? Então, vamos lá. Cosseno de 0 é 1. Π sobre 2 é 0. Tocou aqui. De π é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. E o cosseno de 2π é 1 novamente. Vamos dar mais uma volta. 5π sobre 2 é 0. 3π é menos 1.
7π sobre 2 é 0. E 4π é 1. Com esses valores, podemos construir essa tabela, tá? Agora repare, ó, quando o x é 0, o cosseno dá 1. Então, ele já vai iniciar aqui, ó, em cima. E vamos lá. π sobre 2 é 0. π é menos 1. 3π sobre 2 é 0. 2π é 1. E aqui nós já temos o nosso gráfico do cosseno. Parte do gráfico, tá? E continuando, temos esses valores. E aí está a continuação do gráfico. Note que ele começa do 1 aqui, ó, no eixo Y, tá? E aqui ele continua também, ó. Beleza? Então, esse aqui é o gráfico do cosseno de x. Inicia no 1. O cosseno inicia no 1. O domínio é todo números reais. A imagem varia de 1 a menos 1. E o período também é 2π. Note que ele começa a se repetir de novo no 2π. E o nome do gráfico é cossenoide. Tangente. A tangente ela vai estar localizada numa reta paralela ao eixo y, tá? Ao eixo y. Então, tangente de 0 é 0. Está tocando aqui, ó. É essa distância aqui que é a tangente, tá? Ó, essa distância daqui para cá. Eu fiz de ângulo de 45 graus, que é π sobre 4, que vai dar 1, tá? É essa distância daqui para baixo. Continuando, de π sobre 2 não existe, tá? Porque eu vou ter que fazer, como vocês percebem aqui, ó, eu vou ter que tocar, sair daqui e tocar nessa reta paralela. Perceba que se eu sair daqui para tocar no 90 graus, ele nunca vai tocar nessa reta, tá? Por isso que a tangente de π sobre 2 não existe. E a mesma coisa é de 3π sobre 2. De π é 0, tá? Toca aqui, ó, para cá. Novamente, não existe, 3π sobre 2. Aqui eu fiz tipo de 45 graus, voltando no caso, dá 315 graus. 7π sobre 4 é menos 1, para baixo é negativo. E novamente 2π, 0. Com isso, podemos montar essa tabela, tá? Valores até o 2π. Vamos lá. Tangente de 0 é 0. Tangente de π sobre 4, ó, π sobre 4 está bem aqui no meio, ó. É 1. De π sobre 2 não existe, então é a primeira assíntota, tá? Isso aqui ó, é uma marca que a gente chama de assíntota. Uma reta. De 3π sobre 4, que está bem aqui, ó. Entre π sobre 2 e π, bem no meio. Dá menos 1. Ligou aqui para o menos 1. De π é 0. De 5π sobre 4, bem aqui no meio. Vai dar 1. E novamente no 3π sobre 2, outra assíntota. 7π sobre 4 dá menos 1. E 2π, 0. Percebam nosso gráfico como vai ser, ó. Tá? Então, você percebe que ele não toca essa reta aqui, ó. E vem do infinito, faz essa curva e sobe. Esse aqui é o gráfico da tangente de x. Eu vou continuar aqui, tá ok? Para ver como é que ia ser, ó. Esse é o gráfico da tangente de x, tá? A imagem dela, a imagem está localizada no eixo y, tá? Ou seja, você pode notar que é menos infinito a mais infinito, tá? Período é a parte que ele começa a se repetir, ó. Ele subiu aqui, aí vem pra cá, e daqui pra cá começa a repetir de novo, né? Ó, que é essa parte. Ou seja, o período aqui é π.
diferente do cosseno e do seno, tá? Que são 2π. O domínio é quais valores a tangente pode assumir. Ela não pode assumir π sobre 2, porque não existe, tá? Nem 3π sobre 2, nem 5π sobre 2, nem 7π sobre 2 e assim sucessivamente, negativo também. Então, o domínio é todo número real pertencente. Todo número pertence aos números reais, só que eu tenho que tirar π sobre 2 mais kπ, onde esse k é qualquer número real, qualquer número inteiro. O nome do gráfico é tangetoide. Agora vamos para a forma generalizada dela. Repare só como é que ela pode vir. F de x é igual a A mais B, que multiplica a função trigonométrica. No caso aqui a gente vai falar só de seno, cosseno e tangente, tá? E ela pode ter um número multiplicando a variável e somando ou subtraindo, tá? Com uma observação, o B não pode ser zero e nem o C zero. E esse trig significa seno, cosseno ou tangente, que a gente vai trabalhar nessa aula. Parâmetros. O que significa o papel das constantes A, B e C? A, B, C e D. As constantes A e B alteram a imagem da função, valores de y, e as constantes C e D alteram as características relacionadas aos valores de x da seguinte forma. Vamos à constante A. A constante A, ela translada o gráfico, ou seja, o gráfico vai subir ou descer. Se o A for maior que zero, o gráfico vai subir. Se o A for menor que zero, o gráfico vai descer. Há unidades, tá? Se A for positivo, vai subir a unidade. Se o A for negativo, eu coloco em módulo e ele vai descer essa mesma quantidade de módulo, tá? A constante B, ele comprime ou dilata o gráfico verticalmente. Ou seja, ele vai esticar ou comprimir, tá bom? Verticalmente. Se o B em módulo for maior que 1, então o gráfico dilata. Ele vai ficar maior, tá? E se o B estiver entre 0 e 1, o gráfico comprime. Observação, tá? Se o B for menor que 0, o gráfico sofre uma rotação em relação ao eixo x. Então, você pode fazer o gráfico normalmente, como se fosse positivo, e depois espelha ele em relação ao eixo x. A constante C altera o período padrão da função trigonométrica. Ou seja, ele vai comprimir ou dilatar, porém agora vai ser verticalmente, vai ser sobre o eixo x, tá? Se o C for maior que 1, a f de x, o gráfico, será comprimida, ou seja, vai ficar menor em C unidades. E se estiver entre 0 e 1, ele vai ser dilatado, ele vai esticar. Observação. O período das funções seno e cosseno pode ser calculado usando a fórmula. O período é igual a 2π do seno e do cosseno. Aí eu vou e divido por o C em módulo. Aí eu descubro o período. Se a função tiver desse jeito aqui, ó, 2x, então o C aqui é 2. Então o período da função seno normal, ela é 2π. Porém, como tem um 2 aqui, eu tenho que dividir por 2. Isso nos diz que o novo período dessa função aqui, ela é π. Já o período da função tangente é π sobre o c, em módulo. A constante d translada ao gráfico padrão em d sobre c unidades horizontais. Se o d é maior que zero, o gráfico translada para a direita. Se o d é menor que zero, o gráfico translada para a esquerda. Gráfico das funções seno. Aqui é o melhor exemplo que a gente pode fazer. Vamos lá. Temos o gráfico da função seno aqui, ó. Começa pela origem, vai do 1, não é isso? Seno. Como será o gráfico
Se for menos 2, que é o valorzinho de A, tá? Menos 2. O gráfico ele vai descer 2 unidades. Reparem, ó. Desceu 2 unidades. É o mesmo gráfico, porém desce 2 unidades. Valor de A. Aqui, ó, o valor de A é positivo, ele vai subir uma unidade. Então, esse aqui, ó. Subiu uma unidade, beleza? Esse é o gráfico de 1 mais seno de x. Se tiver um número multiplicando o seno de x, o que vai acontecer? Ele vai esticar. Olha aí. Ele esticou verticalmente, ó. Beleza? Ele vai... Agora, ó, ele está multiplicando a variável por 1/2, tá? 1/2. O que acontece com o gráfico? Ele vai esticar horizontalmente. Estiver somando, ele vai mover horizontalmente também. Essa unidade aqui, ó. Pi sobre 2, ó. Moveu. Cosseno. Esse é o gráfico do cosseno. Inicia-se pelo 1. O valor de A é 1. Ele vai subir uma unidade. Veio para cá. Menos 1, então, ele vai descer. Vai começar aqui do 0. 2 cosseno de x, ele vai esticar. Olha aí, ó. Esticou. Vai esticar também, porque é 1/2, mas só que agora horizontalmente. Ó. O valor de C e o valor de D, ele vai mover π sobre 2 unidades. Então, ele vai começar daqui, ó. Pronto. A tangente normal, tá ok, ó. Agora, o que acontece? Soma 1, ele vai subir uma unidade. Vai começar daqui, ó. Ó. Se tirar 1, vai descer uma unidade. Esse aqui é o gráfico. Esticar verticalmente. Então, ele vai fazer assim, ó. Vai passar bem por aqui. Tá vendo? Ele esticou. Aqui vai esticar também, mas só que agora horizontalmente, ó. E vai mover π sobre 2 unidades. Vai mudar as assíntotas agora. Bom, essa é uma revisão bem rápida sobre os gráficos das funções trigonométricas seno, cosseno e tangente.